A gente está começando uma série sobre a história da formação do Brasil e a ideia é mostrar vários olhares sobre a nossa terra. E qual é o motivo disso? É que em tempos de pós-verdade e de fake news, também tem rolado muita fake history. E talvez seja a hora de conhecer melhor as fontes, as teorias e os métodos que os historiadores usam para podermos ir atrás do que realmente se sabe sobre cada assunto. Até porque rolam várias contradições entre autores e, bom, vamos começar vendo a história do descobrimento do Brasil, que a gente já falou um pouco neste vídeo aqui. Se a gente vai falar das navegações, primeiro a gente precisa entender a visão de mundo dos navegadores e das pessoas que se relacionavam com eles. No caso dos povos da América e da África que tiveram contato com os europeus, sua diversidade era imensa e é bem menos conhecida por todo mundo. No caso dos europeus, quando a gente fala dos séculos XV e XVI, estamos falando de um mundo mergulhado numa visão profundamente cristã. Pessoas que acreditavam firmemente na existência de um Deus onipotente. Portanto, era inconcebível a ideia de que existem coisas completamente impossíveis. Quer um exemplo? Se naquele tempo alguém dissesse que viu um cavaleiro decapitado andando com a própria cabeça debaixo do braço, não havia motivos para duvidar. Isto é, caso estivesse nos planos de Deus. No livro O Problema da Descrença no século XVI, o historiador francês Lucien Febvre mostra que sequer havia o vocabulário necessário para passar a ideia de descrença. O ateísmo era algo impensável. A crença em Deus era algo pressuposto, tanto quanto a gente pressupõe que todo mundo tem um coração dentro do peito. Esta era a aparelhagem mental daquela época. O caso que ele estudou foi o do escritor humanista francês Rabelais, autor de Pantagruel e Gargantua. Rabelais atacava de maneira bem-humorada as crenças dos cristãos de seu tempo e por isso ele foi visto pela posteridade como um ateu militante. Mas depois de analisar o seu contexto, Febvre concluiu que o ateísmo simplesmente não existia. Aquilo que à primeira vista parecia ateísmo representava na verdade o pensamento de um cristão desiludido com a forma de lidar com a religião em seu tempo. Aliás, a descrença dessa época leva à Reforma Protestante, que rolou no mesmo ano que o Cabral morreu. Enfim, mas mesmo antes da Reforma, já havia uma grande efervescência religiosa na Europa, inclusive no que diz respeito ao imaginário das cruzadas contra os infiéis, os muçulmanos. Em Portugal, a mitologia da Guerra Santa esteve por trás da expansão marítima desde o início. O Reino de Portugal foi fundado no ano de 1128. Antes disso, o que havia era o Condado Portucalense. O condado era governado pela condessa Dona Teresa, aliada da nobreza da Galícia, que hoje faz parte da Espanha. A independência aconteceu quando o filho dela, Dom Afonso Henriques, se aliou a nobres e clérigos portugueses que queriam se livrar da influência da Galícia, derrubando Dona Teresa. O jovem Dom Afonso Henriques deixou o condado e se fez cavaleiro, montou um exército e retornou para destronar a própria mãe e criar um reino independente. É bem a cara da Idade Média Europeia. No fim das contas, ele conseguiu fundar o Reino de Portugal e se tornar seu primeiro rei. Só que o custo disso foi prender a própria mãe, arrumar briga com o Papa e ser excomungado. Houve rumores de que até ele foi amaldiçoado pela mãe, que diziam que manjava das bruxarias. Na verdade, a fundação de Portugal aconteceu com a Batalha de São Mamede, envolvendo as tropas de Dom Afonso versus as forças de Dona Teresa com os seus aliados galegos. Com a independência em relação à Galícia, o rei voltou todas as forças para as chamadas Guerras de Reconquista. Essas guerras foram contra os poderes islâmicos que governavam a maior parte da Península Ibérica há vários séculos. Em seu reinado ficou conhecido como o Conquistador, porque venceu a Batalha de Ourique em 1139 contra um poderoso exército muçulmano, conquistou diversas cidades e castelos, incluindo Lisboa, em 1147, e incorporou a maior parte do atual território português. Com os muçulmanos acuados, até o Papa ficou de boas com Afonso e reconheceu a independência, além de se aproximar de Portugal. As guerras de reconquista duraram pouco mais de 200 anos, até Portugal atingir um território parecido com o atual. Mas não parou por aí, a guerra dos portugueses contra os mouros, que é como eles chamavam os muçulmanos. Em 1415, logo depois da Guerra da Península, eles atravessaram o mar e tomaram Ceuta, que era um importante centro comercial islâmico. Ceuta organizava rotas comerciais importantes em território africano, inclusive de ouro. Foi aí que começou a expansão marítima portuguesa e com ela a invenção de outra história de origem de Portugal. A partir do século XIV, novos mitos ligados à Guerra Santa foram criados pelo reino português para dar maior legitimidade ao rei e convencer os portugueses que eles tinham o dever de conquistar os mares e as terras do mundo. Fake history, só que medieval. Sabe a história da fundação do Reino de Portugal que eu acabei de contar? Pois bem, não era essa história que os navegadores portugueses conheciam. Quem descobriu isso foi a historiadora portuguesa Ana Isabel Buesco, que estudou como foi construído o principal mito de origem de Portugal. Mitos de origem são histórias que contam como surgiu um povo ou um reino e que servem para dizer às pessoas de onde elas vêm e como elas devem se comportar. A lenda portuguesa falava que quando Dom Afonso enfrentou a maior de suas batalhas contra os mouros, a Batalha de Ourique, em 1139, a vitória foi resultado da intervenção direta de ninguém menos que
Jesus Cristo. Ele apareceu para Dom Afonso, um pouco antes da vitória, crucificado e apresentando as suas 5 chagas. Além da aparição de Cristo, a história da Batalha de Ourique foi aumentada até não poder mais, e tinha relato que dizia que os muçulmanos de 5 reinos diferentes contavam com um exército de 400 mil homens, algo assim ligeiramente impossível. E aí é importante lembrar do que o Lucien Febvre falou da aparelhagem mental dessa galera. Eles acreditavam muito no impossível. A lenda de Ourique também dizia que a vitória sobre os 5 reis infiéis tinha inspirado a criação do brasão de armas de Portugal, que se tornou o maior símbolo da nacionalidade desde então. O brasão foi o símbolo do poder real durante toda a colonização do Brasil, ganhando algumas modificações com o tempo. Os 5 escudos pequenos simbolizam os 5 reinos islâmicos derrotados. Dentro dos escudos estão os pequenos círculos que simbolizam as moedas que Judas recebeu para entregar Cristo. Essa simbologia servia para lembrar que era seu dever defender aquele que sofreu por todos e que lutar por Portugal era o mesmo que lutar por Jesus. Mas o mais interessante da lenda de Ourique é o momento em que ela foi inventada. Na época em que aconteceu a batalha de verdade, ela foi celebrada como um momento histórico dos cristãos, mas ninguém falava em aparição divina. Tudo indica que o mito só foi inventado uns 200 anos depois, justamente quando Portugal estava investindo na expansão marítima e precisava de recursos, soldados e apoio popular para continuar essa aventura. Vários autores que eram propagandistas da expansão também foram tirando da biografia de Dom Afonso os episódios que pegavam mal, tipo prender a própria mãe, ser amaldiçoado por ela, ser excomungado pelo Papa. Eles também mudaram bastante a descrição do seu caráter, de um aventureiro meio sem noção para um rei piedoso, devoto, e foram mais longe, acrescentando que ele tinha nascido sem os 2 pés e que ele foi curado por Nossa Senhora ainda bebê, enfim, outras coisas do tipo. Além disso, desde a época das navegações, o Reino de Portugal insistiu de tudo que é jeito para canonizar o Dom Afonso Henriques, que descomungado ia passar a santo da Igreja Católica. Não rolou, mas depois de séculos de pressão portuguesa, em 1753, o milagre de Ourique foi reconhecido pelo Papa. Aliás, para você ver como a Europa isso era geral, a França já tinha um rei santo, São Luís, e os reis de lá eram vistos como capazes de fazer milagres. Essa história está no livro do historiador Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos. Em Portugal, Dom Afonso Henriques também passou a ser visto como alguém capaz de curar, e isso alguns séculos depois da sua morte. Em 1515, o seu túmulo foi aberto na presença do rei Dom Manuel, e o que se seguiu foi gente zoando o barraco total e levando para casa parte da roupa, parte do corpo do defunto. Eram relíquias que foram levadas para onde estavam pessoas doentes, mulheres com dificuldade de parto, porque as pessoas acreditavam que ter por perto um pedaço do primeiro rei de Portugal faria milagres acontecerem. Portugal incentivava essa devoção toda. Ligar a imagem de Portugal com a imagem de Jesus era importante, porque as navegações tinham um custo humano muito alto, e as pessoas estavam mais dispostas a suportar isso se agradassem a Deus. Então a gente termina com um propagandista da expansão marítima e dos reis de Portugal que talvez você conheça, Luís Vaz de Camões. Sua epopeia Os Lusíadas inclui boa parte da história, e foi um dos documentos usados para estudar a construção do mito de Ourique, já que o Camões dá bastante atenção à história do fundador de Portugal, inclusive declarando apoio à campanha de canonização do Santo Henrique. Assim como Camões, Gil Vicente era um defensor da ideia de que Portugal tinha a missão de vencer os infiéis, e os navegadores eram vistos como os heróis responsáveis por cumprir essa missão. Portugal era um pequeno reino medieval que começou sua expansão para além dos mares, vencendo os muçulmanos em Ceuta, no norte da África, em 1415. Era uma continuidade da Guerra da Reconquista na Península Ibérica, mas já atravessando o mar. E havia motivações religiosas nas navegações. Exemplo disso é que expedições inteiras foram mandadas para tentar contatar um lendário rei cristão da Etiópia, chamado de Preste João, para que ele ajudasse Portugal na guerra contra os infiéis. Tudo bem que esse rei, na verdade, não existia, mas de fato houve reis cristãos na Etiópia. Só que esses reis seguiram outra vertente do cristianismo desde a antiguidade e, inclusive, foram uma das grandes influências para a cultura Rastafari. Não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar. Mas mesmo no caso da busca pelo lendário rei, a conquista do comércio e o fortalecimento do poder do rei são inseparáveis do objetivo de vencer uma cruzada contra os muçulmanos. Os navegadores tinham um lado empresário moderno e um lado cavaleiro medieval, e com essa visão montavam suas viagens. Aliás, quando Cristóvão Colombo buscou financiamento para a expedição que chegou à América, seu objetivo era juntar dinheiro para armar uma cruzada e reconquistar Jerusalém. E eram pessoas que acreditavam em monstros, milagres e no mito de origem de Portugal, enquanto usavam tecnologias náuticas que desmentiam, por exemplo, a ideia da Terra plana. Cada expedição que voltava levava notícias de povos com costumes e formas de organização muito diferentes, assim como traziam exemplares de animais e vegetais desconhecidos. Alimentos e drogas que só existiam no continente americano, como a batata, o chocolate e o tabaco, passaram a ser consumidos
consumidos massivamente. Os reis de Portugal tentavam monopolizar não só as riquezas, mas também todo esse conhecimento. A ampliação do mundo conhecido foi uma consequência dessas navegações. Por mais que outros povos tenham navegado com embarcações maiores e melhores que as caravelas, os chineses, os árabes e diversos outros povos já eram capazes de integrar imensas redes de comércio, na terra e no mar. Mesmo os vikings já tinham chegado às Américas. Mas o mundo conhecido deles estava bem longe de abarcar todo o planeta. E as navegações portuguesas se mantinham no movimento incessante de expansão, que só acabou quando quase todo o globo já era conhecido. A chegada ao continente americano foi o principal marco dessa globalização. O formato desses mapas permite perceber até onde ia o mundo conhecido na época e de onde veio o interesse de pensadores como Thomas More e Maquiavel. Nesse mapa mundi, feito por Ptolomeu em 1482, vemos o que os europeus conheciam 10 anos antes da viagem de Colombo. A América não existia e não se sabia como a África e a Ásia terminavam. Do ponto de vista europeu, as grandes navegações ampliaram o mundo conhecido, e a viagem de Cabral é exemplar quanto a isso. Além disso, a mesma geração que rompeu com as fronteiras geográficas do mundo conhecido também buscou conhecimento nos povos anteriores da Europa, como os gregos e os romanos. A busca pelo conhecimento dos povos da antiguidade está por trás da arte, da técnica e da cultura do Renascimento. Esse movimento de ruptura com a cultura medieval começou antes, mas avançou rapidamente no decorrer das navegações. Para você ter uma ideia de como é tudo na mesma época, o Leonardo da Vinci, que o canal Revisão tem um vídeo sobre, terminou de pintar a Última Ceia apenas 2 anos antes da viagem de Cabral. Quando olhamos para esses artistas, inventores, filósofos e escritores do Renascimento, devemos lembrar que era todo mundo da mesma época que o Cabral e o Caminha. A astronomia de Copérnico e Galileu foi inspirada pela leitura dos antigos, mas avançou graças às observações inéditas dos astrônomos que viajavam nas caravelas portuguesas. Com as navegações, o conhecimento prático foi ganhando legitimidade contra o conhecimento oferecido pela tradição. O contato com povos diversos ampliava o que se sabia do mundo e gerava embates com a igreja, mas isso foi um efeito colateral e não o motivo. Existem muitas interpretações sobre o que levou os povos europeus a se lançarem pelos mares. As navegações tinham a motivação política de fortalecer o poder do rei, que graças aos descobrimentos era capaz de atender ao mesmo tempo aos interesses da nobreza e da burguesia. Os nobres portugueses podiam se tornar navegadores, comandantes militares e administradores das novas conquistas, como foi o caso de Cabral e do Caminha, por exemplo. E os comerciantes podiam lucrar com as viagens, expandir seus negócios e conquistar rotas até então controladas pelos muçulmanos. Em Civilização Material, Econômica e Capitalismo, o historiador francês Fernand Braudel compreendeu as navegações como um movimento de expansão da economia mediterrânica. Para ele, o Mediterrâneo formava um território de trocas comerciais desde a antiguidade e foi se expandindo até chegar a todos os cantos do mundo e se tornar a economia mundial de hoje. A viagem do Cabral foi um pequeno episódio na longa história da formação de uma economia mundial. E é por isso que essa expansão é definida por Braudel como capitalista desde o início. Claro que o centro dessa economia capitalista mudou ao longo do tempo. Na época das navegações, o centro econômico estava nas cidades comerciais da Itália, Veneza, Gênova, Florença, onde se concentravam os lucros do comércio com os árabes, permitindo os investimentos nas navegações de Portugal e depois da Espanha, e permitindo também bancar a arte e a ciência do Renascimento. As cidades comerciais da Itália eram a terra de Da Vinci, de Cristóvão Colombo e de Maquiavel, e também dos primeiros sistemas bancários e de seguros. Mas a partir do século XVI, a Holanda passou a se destacar na concorrência, principalmente por seus investimentos nos novos mercados do Atlântico, criados pelas navegações de Portugal. Por toda a época das grandes navegações, Portugal foi um reino periférico na economia europeia. Portugal era a linha de frente, mas não o centro dessa economia. Sua disputa por mercados era resultado de uma aliança entre os reis, os mercadores e os banqueiros da Itália, da Holanda e de outros centros comerciais. Como demonstra o historiador Charles Boxer no livro O Império Marítimo Português, a ideia inicial das navegações era conquistar as rotas de comércio dos mercadores muçulmanos na costa da África, chegando a regiões produtoras de ouro. Para essa expansão, Portugal contou com o monopólio dado pela Igreja na exploração dos mares e terras que suas caravelas encontrassem. Em 1454, o Papa Nicolau V deu aos reis de Portugal plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes, dando legitimidade também para que os portugueses dessem início ao grande negócio do tráfico negreiro, que vamos ver mais pra frente. Com os avanços na África, surgiu o objetivo mais ambicioso de conquistar o comércio indiano de especiarias, temperos produzidos na Ásia, que eram usados até como drogas e medicamentos na Europa. Até então, as especiarias eram transportadas por caravanas árabes que cruzavam os desertos em longas viagens de camelo. Ao chegarem na Europa, elas eram adquiridas e revendidas por negociantes de cidades comerciais da Itália. Quer dizer, o caminho todo custava caro, então as especiarias eram caríssimas. Comprar pimenta não era para qualquer um. Eram comercializadas num mercado de luxo exclusivo para
nobreza e a alta burguesia. E o negócio era tão lucrativo que compensava as expedições arriscadas em busca de novas rotas. Então, depois da conquista de Ceuta, em 1415, os portugueses encontraram algumas ilhas no Oceano Atlântico, como o Arquipélago da Madeira, em 1420, os Açores, em 1427, e Cabo Verde, por volta de 1460, ao mesmo tempo em que iam avançando na costa da África, ultrapassando o Cabo do Bojador, em 1434, chegando a Guiné-Bissau, no ano de 1446, em Angola, no ano de 1482, atingindo o Cabo da Boa Esperança, em 1488, o que tornou possível a grande meta portuguesa de negociar as especiarias diretamente na Índia. Foi logo depois da descoberta do caminho para a Índia que aconteceu a viagem de Cabral, uma típica expedição comercial e militar que levava homens armados e mercadorias. Bartolomeu Dias, que comandou a primeira travessia portuguesa para o Oceano Índico, era um dos pilotos de Cabral. A expedição partiu com a missão de estabelecer uma rede de feitorias comerciais portuguesas na Ásia, o que realmente fez depois que reabasteceu as caravelas onde hoje é o sul da Bahia. Chegando na Ásia, Cabral negociou com um rei indiano e conseguiu fundar uma feitoria em Calicut, e Pero Vaz de Caminha assumiu seu cargo de escrivão da nova feitoria. Mas a feitoria durou muito pouco, e em 16 de dezembro de 1500, mercadores muçulmanos, insatisfeitos com o fim do seu monopólio do comércio em Calicut, massacraram todos os portugueses. Em retaliação, Cabral ordenou que a cidade fosse arrasada pelas caravelas e centenas de indianos e mercadores muçulmanos foram mortos. Caminha morreu na Índia, numa cruzada contra os infiéis, que era acima de tudo uma disputa por mercados. Caminha teria sido só mais um funcionário português morto na guerra pelo comércio da Índia, se não fosse sua carta revelando uma breve parada num lugar que chamou de Terra de Vera Cruz. Existem apenas 3 documentos de testemunhas que contam o que aconteceu nos 10 dias que a frota de Cabral passou pela costa brasileira. A famosa Carta de Caminha, os relatos de um piloto de embarcação e os de um astrônomo. Bem pouco, levando em conta os 1.500 homens da frota. É que quase todos eram analfabetos, como o mundo todo era na época. Os que sabiam escrever eram geralmente homens com cargos importantes. Quase sempre as vozes que chegam até nós são de pessoas privilegiadas na sociedade. O conhecimento histórico é sempre uma generalização a partir de pequenos indícios do passado que chegam até nós. Existem muitas fontes dizendo o que os reis pensaram a respeito das navegações, mas poucas falando o que os soldados e marujos achavam disso tudo. Mas a gente só entende as navegações se conhecermos a história deles. A imensa maioria da tripulação das caravelas era formada por plebeus, pobres e alguns degredados que eram condenados pela justiça real a deixar o país e partir para os mares. Isso não é uma exclusividade portuguesa, também acontecia nos reinos concorrentes como a Inglaterra. No livro A Hidra de Muitas Cabeças, os historiadores Peter Lineboff e Marcus Rediker contam a história dos marinheiros, escravos e plebeus que fizeram a expansão do Império Marítimo Inglês. Geralmente idealizados como desbravadores, os navegadores eram homens que rezavam, comerciavam, brigavam e jogavam cartas. Matavam e morriam com muita frequência, pois estavam na linha de frente da expansão militar e comercial. Eles conviviam cotidianamente com mortes por doença, já que entravam em contato constantemente com bactérias e vírus novos. Para piorar, geralmente não havia médico nas embarcações. E mesmo quando havia, o tratamento era fazer o paciente sangrar, e isso não dava lá muito certo. Em seu dia a dia, os navegadores conviviam também com a fome. As embarcações que iam para a Índia eram abastecidas com comida para 5 meses, mas as viagens duravam no mínimo 7, e às vezes mais. Chegava o momento em que o jeito era comer os ratos, que era uma praga muito comum nas caravelas. O espaço também era um problema. Apenas o comandante, o piloto e o mestre possuíam acomodações com o mínimo de conforto. Os marujos tinham que se amontoar num espaço médio de 25 centímetros quadrados por pessoa. Era um cotidiano violento, com batalhas contra inimigos, cheio de motins e brigas de todo tipo. Mas a grande ameaça que pairava sobre todas as viagens era a dos naufrágios. A frota de Cabral saiu de Portugal em 9 de março do ano de 1500, com 13 embarcações e 1.500 homens. E logo de cara já perdeu uma delas com 150 tripulantes. Depois de deixarem a costa da Bahia, mais 3 caravelas e uma nau, que é uma embarcação maior, afundaram também. Morreram cerca de 380 pessoas, incluindo o Bartolomeu Dias, que tinha sido o comandante que ultrapassou pela primeira vez o Cabo da Boa Esperança em 1488. No fim das contas, os que sobreviveram e chegaram à Índia no final de 1500 acabaram mortos em combate contra os muçulmanos. Visto da perspectiva dos marujos, o desembarque de Cabral no Brasil foi um momento raro de tranquilidade. E essa imagem tranquila e pacífica do contato entre europeus e indígenas foi a que ficou registrada nos documentos sobre o desembarque. A primeira missa no Brasil foi pintada por Vitor Meirelles em 1860. A ideia do artista era exaltar a origem do Brasil e vinculá-la com a conversão dos povos indígenas ao cristianismo. E para fazer isso, ele usou o relato de Pero Vaz de Caminha, que fala
da missa celebrada em 26 de abril de 1500, a certidão de batismo do Brasil. A ideia de que o Brasil nasceu no descobrimento é questionável por vários motivos. O principal deles é que já tinha muita gente aqui e para elas não teve nenhum descobrimento. Quer dizer, a ideia de descobrimento é questionável não porque seja mentira, mas porque essa é apenas uma das perspectivas do que aconteceu. Do mesmo jeito que se alienígenas chegassem aqui na Terra, por exemplo, nós iríamos chamar de invasão, mas se a gente chegasse num planeta habitado, a gente ia falar que descobriu ele. O que não tem nada a ver com um lado ser bonzinho e o outro ser malvado. Um lado se impôs violentamente sobre o outro não porque fosse um povo sanguinário, mas por diversos fatores. Entre eles, 1. A grande desigualdade de poder bélico, econômico e tecnológico. 2. O acúmulo de experiência e conhecimentos que essa desigualdade proporcionava. 3. A demanda insaciável por novos mercados por parte da economia europeia. E 4. A ausência de imunidade às doenças de outras partes do mundo, sendo que esse foi o fator central para o despovoamento catastrófico da América indígena. A varíola, o sarampo, a gripe, a peste bubônica e outras doenças devastaram o continente americano. A dominação colonial agravou o quadro com as guerras de conquista, a escravização e a destruição de formas de vida material necessárias a esses povos. O ponto de vista dos índios é bem menos conhecido do que o dos colonizadores, mas isso não é uma questão simplesmente da ausência de língua escrita nas culturas indígenas, pois mesmo os povos que guardavam seu conhecimento acumulado tiveram a cultura apagada, como aconteceu, por exemplo, com a destruição dos astecas e incas por colonizadores espanhóis. Um exemplo de fonte que permite acessar as perspectivas indígenas a respeito do descobrimento é o relato deixado por religiosos que acreditaram na missão cristã das navegações e depois se desiludiram ao ver as atrocidades cometidas por seus companheiros europeus. É o caso da obra do espanhol Bartolomé de las Casas, que publicou em 1552 a brevíssima relação da destruição das Índias Ocidentais, contando os horrores da colonização espanhola na América. E é importante lembrar que os documentos históricos vão muito além das fontes escritas e que é possível saber muita coisa a partir da análise de sítios arqueológicos, de objetos cotidianos, das mudanças nas línguas e nos padrões de pintura e assim por diante. Os documentos que os historiadores usam para compreender o passado se ampliam ao longo do tempo. Exemplo disso é que 2 dos 3 relatos que existem hoje sobre a viagem de Cabral só foram encontrados séculos depois de terem sido escritos. Um deles é a própria carta de Pero Vaz de Caminha, que é o mais detalhado e o mais bem escrito, afinal o autor era escrivão. E o Caminha era de uma família que tinha a confiança do rei de Portugal. Tanta confiança que ele herdou do seu pai o emprego de mestre da balança da Casa da Moeda, o cara que contava todo aquele ouro que vinha das navegações. Por muito tempo, a carta foi um documento secreto, já que continha informações que não interessava aos reis de Portugal tornar público, a começar pela existência de uma terra povoada nessa parte do mundo. A carta estava no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, onde ainda está até hoje, e só virou pública em 1773. Depois, ela foi impressa por ordem de Dom João VI, na época que a corte estava no Rio de Janeiro, numa época de valorização do Brasil por parte da monarquia portuguesa. E depois que o Brasil se tornou independente, ela foi escolhida como certidão de batismo do país, num sentido totalmente novo, impensável quando foi escrita. O segundo relato foi encontrado por um dos primeiros historiadores brasileiros, Francisco Adolfo Varnhagen. O relato que ele encontrou foi o do mestre João, que era o astrônomo da expedição do Cabral e que escreveu para o rei contando que descobriu uma nova constelação. O Cruzeiro do Sul já tinha sido observado por gregos na antiguidade, mas a sua existência tinha caído no esquecimento. Com as navegações, os portugueses estavam descobrindo não só novos mares e novas terras, mas também um novo céu. Eles provavelmente já tinham visto o Cruzeiro do Sul antes, mas a primeira observação feita por um astrônomo que se tem notícia foi feita na viagem de Cabral, justamente quando estavam ancorados na Bahia. Até porque não dava para fazer observações com a caravela em movimento, dificuldade relatada na carta, que é uma carta focada nas questões astronômicas e geográficas das terras descobertas. Mestre João Farias era um dos estudiosos que participaram das navegações descobrindo o mundo natural para melhor orientar o rei. Ele era capaz de usar diversos instrumentos, inclusive o astrolábio, que era o resultado prático de várias teorias matemáticas desenvolvidas por célebres estudiosos antigos, entre eles Hipátia de Alexandria, e temos um vídeo sobre ela também aqui no canal. E assim, mestre João Farias era capaz de determinar a localização das terras descobertas, para que outros estudiosos pudessem fazer novos mapas para o rei de Portugal definir suas estratégias para conquistar mais terras e mais rotas comerciais. Então, a carta do mestre João Farias mostra como avançava a astronomia e a geografia, numa época em que a visão de mundo dos europeus mudou muito. O outro relato é de um dos pilotos da expedição e foi publicado num livro em italiano em 1507, na cidade de Vicenza, 7 anos depois da
viagem, contrariando os interesses do rei de Portugal. O relato do piloto anônimo faz uma descrição da nova terra que servia para saciar a curiosidade dos europeus. Era um tipo de relato muito lido por pensadores como Thomas Moros e Nicolau Maquiavel. Enquanto o astrônomo registrou pela primeira vez o Cruzeiro do Sul, o piloto anônimo foi o primeiro a descrever a mandioca, uma planta que só existia no continente americano. Então, o que os relatos escritos do descobrimento trazem é a perspectiva da Europa, e foi para os europeus que foram descobertos o Cruzeiro do Sul, a mandioca e um lugar batizado primeiramente de Terra de Santa Cruz. Mas essa perspectiva também não pode ser ignorada, já que o poder colonial europeu foi determinante na formação do Estado, do território e da nacionalidade brasileira. Mas isso a gente vai ver nos próximos episódios. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Novamente eu tô aqui ajudando o pessoal do Revisão com essa narração. Se vocês não conhecem meu canal, se inscrevam no meu canal, mas também, que é o canal do Pirola, vão estar colocados aqui do lado. Mas também se inscrevam no canal Revisão, tá? E deem joinha aqui embaixo no vídeo, tá? Não se esqueçam de curtir, porque isso faz bastante ajuda na hora da divulgação. E também, se vocês puderem, gostarem muito desse trabalho, quiserem que o trabalho continue acontecendo, apoiem o canal Revisão no apoia.se/canal Revisão. Beleza? Então a gente se vê na próxima, na continuação dessa série. Um abraço e falou!